Você atravessa portas douradas que se abrem para um palácio tão magnífico que parece flutuar entre o mármore e os sonhos. O ar brilha com a luz dourada de milhares de velas. Tapeçarias orientais sussurram segredos antigos. Ouve-se o farfalhar suave de vestidos de seda roçando o chão polido, joias tilintando como sinos de pérolas. Mas então, algo te atinge, aquele cheiro. Não é perfume de rosas nem âmbar. É algo enjoativo, doce, desesperado. Como veludo mofado embebido em vinagre. Você tenta não reagir enquanto uma dama da corte passa. Linda, sim, mas com um hálito capaz de murchar flores. Esta não é a história higienizada dos contos de fadas da Disney. Esta é a verdade nua da vida real na Europa medieval e renascentista. Por trás do brilho da seda, da renda e dos diamantes, havia piolhos, feridas, sujeira e vaidade fatal. Essas mulheres, rainhas, condessas, princesas, eram ícones de elegância nas pinturas, mas na realidade viviam em condições tão repulsivas que fariam seus piores pesadelos parecerem leves. Hoje revelamos não 15 dos hábitos de higiene mais perturbadores das mulheres da realeza. Práticas tão horrendas que envenenaram mentes, devastaram corpos e, em muitos casos, levaram à morte lenta e dolorosa. Esta não é apenas história. É uma autópsia do sofrimento esquecido. E tudo começa com um banho, ou melhor, com a falta dele. 1. O ritual do banho mensal. Uma cerimônia de decomposição. Imagine-se parado na névoa do amanhecer no Palácio de Greenwich, convocado para realizar uma das tarefas mais temidas de toda a Inglaterra: preparar o banho da rainha Elizabeth I. Isso acontece apenas uma vez por mês. Enquanto o fogo queima durante a noite, 20 criados carregam baldes de água fervente para uma banheira de madeira forrada com os melhores lençóis do reino. Não por luxo, mas para evitar que farpas cortem a carne real. Mas o que realmente embrulha seu estômago é o Venetian Ceruse, uma aplicação diária de tinta branca à base de chumbo que Elizabeth usa como uma segunda pele. Não é removida há semanas. Quando ela se despe, as camadas grossas de maquiagem branca racham e descascam como gesso seco. Quando ela entra na água, o banho se torna uma sopa química de cosméticos em decomposição, suor, óleos corporais e pele morta. O cheiro que sobe daquela banheira, uma mistura sufocante de metal, vinagre e apodrecimento humano, faz seus olhos lacrimejarem e seu estômago revirar. Isso não é limpeza. É uma marinada cerimonial de decomposição. E ainda assim, essa era a melhor higiene da realeza. 2. Veneno diário. Pintando a morte no rosto. Cada manhã começava com um traço de elegância letal. As mulheres nobres não apenas aplicavam maquiagem. Elas sepultavam a pele sob camadas diárias de tinta facial à base de chumbo. Não havia ritual de limpeza antes. Apenas o ritual implacável de aplicar veneno fresco sobre o antigo, acumulando dia após dia, semana após semana. Isso não era apenas prejudicial, era uma devoção suicida à beleza. O chumbo penetrava em seus poros, entrava na corrente sanguínea e lentamente as destruía por dentro. Mudanças de humor, alucinações, perda de memória. Isso não eram sinais de estresse, mas sintomas de envenenamento por chumbo de longo prazo. Seus dentes escureciam e apodreciam. Suas gengivas sangravam. Algumas perderam fileiras inteiras de dentes antes dos 30 anos. E mesmo assim, elas persistiam, perseguindo uma perfeição pálida que literalmente dissolvia sua sanidade e saúde. 3. Cabelo como criadouro. Imagine a coroa de uma nobre. Não um símbolo de status, mas um ninho de parasitas. Seu penteado, uma proeza arquitetônica imponente, sustentada por gordura de urso ou boi, permanecia intocado por semanas. Essa gordura rançosa, combinada com o calor do couro cabeludo e camadas de perfume em pó, criava um ecossistema quente e úmido ideal para pulgas, piolhos e até larvas. Cada fio, cada cacho, tornava-se um caminho para a infestação.
criadas enfrentavam o fedor e a sujeira para manter esses horrores. As mulheres nobres coçavam-se discretamente com bastões longos e ornamentados escondidos nas mangas. Pequenas armas de desespero numa guerra diária contra essa agonia que rastejava. Mas o pior era a normalização. Isso era esperado, até admirado. O status social de uma mulher podia ser julgado por quão elaboradamente ela suportava a infestação. 4. Perfume como armadura olfativa. Nas cortes reais, perfume não era indulgência, era defesa. Mulheres poderosas se encharcavam em camadas de óleo de rosa, civeta e almíscar, esperando sobrepujar o fedor de carne não lavada, dentes em decomposição e sangue menstrual velho. Esses não eram aromas sutis. Eram martelos olfativos, aplicados com urgência desesperada. Mas o resultado era muito pior do que o cheiro que tentavam mascarar. Com o tempo, a mistura de suor, perfume, pus e apodrecimento tornava-se um novo monstro. Algo tão nauseante que induzia vômitos em visitantes. Palácios inteiros tornavam-se nuvens tóxicas, densas de perfume, mais densas ainda com a decadência por baixo. 5. O guarda-roupa, não lavado. Seus vestidos brilhavam com joias, mas sob a superfície havia camadas de imundície. Vestidos eram raramente lavados, especialmente as camadas externas. As roupas íntimas, quando usadas, eram trocadas com pouca frequência. Corpetes endureciam com suor e óleos da pele. Rendas amarelavam com idade e urina. Parasitas se alojavam no tecido e as nobres simplesmente trocavam por outro vestido tão sujo quanto o anterior. O fedor não apenas existia, ele persistia, impregnando-se no veludo, seda e tafetá como um fantasma vivo. E essas eram as roupas usadas durante audiências reais, jantares e até cerimônias religiosas. Ninguém reagia. 6. Urinar onde estavam. Em Versalhes, dignidade e desgosto coexistiam. Mulheres da realeza levantavam suas pesadas saias e urinavam onde estavam, suas múltiplas anáguas absorvendo o resíduo. Com poucos banheiros funcionando e milhares de corpos, isso não era escandaloso. Era costume. Homens defecavam atrás de cortinas em sacadas e às vezes nos corredores. O cheiro de resíduos humanos misturava-se com perfume, comida apodrecida e fumaça de vela para criar um ambiente que podia derrubar alguém. Os pisos do palácio faziam barulho de molhado sob os pés, carpetes fedia, e os magníficos salões do Rei Sol tornaram-se catedrais de horror biológico. 7. Caridade contaminada. A Condessa Platen de Hanover banhava-se em leite, não por beleza, mas para acalmar lesões sifilíticas. Seu corpo, tomado pela doença, escorria no leite enquanto ela se imergia nele por horas. Então, num ato de bondade cristã, ela mandava esse leite contaminado para os pobres. Camponeses famintos, sem saber, davam-no a seus filhos. O que acreditavam ser salvação era, na verdade, uma colher de morte. E isso não era único. Em toda a Europa, sobras da realeza, carne podre, vinho infectado, roupas doentes, eram distribuídas como caridade. Misericórdia tornou-se uma máscara para a infecção em massa. 8. A peruca da desgraça. As perucas reais eram símbolos de grandeza, enormes, empoadas, verdadeiras obras-primas em forma de torre. Mas, sob a superfície, escondiam um mundo de apodrecimento, mofo e decadência. Essas perucas, usadas por semanas seguidas, absorviam suor, perfume, piolhos e, às vezes, sangue de feridas abertas no couro cabeludo. Feitas de cabelo real, muitas vezes de camponeses ou cadáveres, eram revestidas com gordura animal, amido e pó, formando uma camada pegajosa que grudava em tudo. O couro cabeludo por baixo, sufocado, infectado, rastejando de vermes. Algumas mulheres desenvolviam falhas de cabelo, feridas crônicas e infecções fúngicas. Mesmo assim, não podiam remover as perucas, não sem revelar a destruição que havia por baixo. Suas coroas de cabelo tornaram-se seus caixões. 9. A etiqueta de coçar. Em um mundo onde reinavam os piolhos e as pulgas saltavam dos cachos empoados, coçar não era uma falha de etiqueta, era uma forma de arte.
As mulheres carregavam bastões de marfim, delicadamente entalhados, para alcançar os penteados elaborados. Tornaram-se mestres em navegar discretamente seu próprio desconforto, aprendendo quando e como coçar em sintonia com o protocolo da corte. Havia regras não ditas. Coçar entre as reverências, nunca durante as orações, e, se a coceira se tornasse insuportável, retirar-se em silêncio e chorar em particular. Um memorial de corte descreveu uma duquesa desmaiando durante a missa, não por doença, mas pela agonia de conter a mão que queria coçar. 10. A putrefação da boca. As mulheres da realeza raramente escovavam os dentes. Muitas acreditavam que a água e a escovação danificariam as gengivas ou causariam doenças. Em vez disso, confiavam em bochechos feitos com vinagre, mel e ervas que faziam pouco para combater a cárie. Combinado ao envenenamento por chumbo da maquiagem e dietas ricas em açúcar, os dentes escureciam, amoleciam e caíam. Relatou-se que a rainha Elizabeth I falava com um lenço sobre a boca, não por modéstia, mas para proteger os cortesãos do cheiro de seu hálito, descrito como espesso e fétido o suficiente para sufocar um garanhão. Gengivas apodrecidas sangravam constantemente. As bochechas ficavam encovadas, e cada palavra que ela dizia carregava o cheiro do sofrimento silencioso. 11. Vestidos que viajavam com o lixo. Sem acesso a instalações sanitárias adequadas, as mulheres aliviavam-se onde estivessem. A solução? Camadas de vestidos e anáguas absorventes que absorviam urina e sangue menstrual. Esses vestidos funcionavam como latrinas portáteis, retendo os resíduos corporais que secavam, fermentavam e se espalhavam enquanto elas caminhavam pelos corredores. O peso por si só podia ser punitivo. Alguns vestidos ficavam vários quilos mais pesados à medida que absorviam umidade. No entanto, removê-los com muita frequência era considerado imodesto. Assim, as mulheres suportavam, sentindo o calor e a umidade penetrando camada após camada, em silêncio, sem demonstrar fraqueza, lentamente marinando em suas próprias excreções. 12. Presentes que davam a morte. Atos de caridade nas cortes reais frequentemente envolviam doar roupas usadas, restos de comida ou até lençóis já utilizados. Mas esses itens, vindos de casas infectadas ou doentes, tornavam-se vetores da morte. Criados e camponeses os recebiam com gratidão, sem saber que carregavam peste, sífilis ou varíola. Não era malícia, apenas ignorância. Mas para os que sofriam, o resultado era o mesmo. Um chale de renda de uma duquesa podia conter piolhos que espalhariam tifo por toda uma aldeia. Uma torta de carne enviada de um banquete palaciano podia estar contaminada com botulismo ou parasitas intestinais. Esses presentes transformavam-se em funerais. 13. A religião contra a limpeza. Na Espanha do século XV, sob a rainha Isabel, a limpeza era vista não como virtude, mas como heresia. Banhar-se era associado à prática islâmica e, após a conquista de Granada, tornou-se um crime capital. Sabão, água e roupas limpas podiam levar à execução por suspeita de ser um muçulmano secreto. Famílias inteiras viviam com medo. Padres pregavam que suportar a sujeira aproximava o fiel do sofrimento de Cristo. Banhos públicos foram destruídos. Crianças foram criadas para acreditar que lavar-se era perverso. Inquisidores inspecionavam cestos de roupa em busca de sinais de higiene suspeita. E assim, mulheres, inclusive rainhas, usavam sua sujeira como um distintivo de devoção. 14. Excremento. Como remédio, entre os tratamentos de beleza reais mais estranhos estava o uso de urina e fezes para fins medicinais e cosméticos. Acreditava-se que urina envelhecida podia clarear os dentes ou limpar a pele. Algumas rainhas aplicavam cataplasmas de esterco de vaca em espinhas ou feridas. Médicos prescreviam excremento humano fermentado como tratamento para tudo, de dores de cabeça à infertilidade. O cheiro, é claro, era horrível, o risco de infecção enorme, mas ninguém ousava questionar a tradição.
Em vez disso, essas mulheres, desesperadas para manter a juventude, fertilidade ou beleza, esfregavam-se com podridão e ainda assim sorriam nos retratos da corte. 15. O prestígio do sofrimento. Talvez o mais perturbador de tudo fosse a celebração do sofrimento. A limpeza era associada ao luxo, e o luxo era considerado moralmente perigoso. As mulheres mais nobres vangloriavam-se de passar semanas sem se banhar, usar o mesmo espartilho ensanguentado por meses ou suportar piolhos sem reclamar. Doenças de pele tornaram-se sinais de santidade. O mau cheiro, uma forma de martírio. Não bastava ser bela, era preciso sofrer, visivelmente, silenciosamente e com dignidade. O valor de uma mulher nobre era medido não por como ela cheirava, mas por quão bem escondia a dor de viver na imundície. Elas eram rainhas, imperatrizes, condessas, ícones de beleza, símbolos de graça. Seus nomes ecoam na história como hinos sagrados, mas por trás das coroas, sob camadas de seda e veludo, algo profundamente humano e profundamente trágico estava se desenrolando. Essas mulheres não apenas sofriam, elas resistiam, em silêncio, com orgulho e sem saída. Imagine comandar uma audiência real enquanto seu couro cabeludo pulsa com piolhos, participar de longas negociações diplomáticas com as roupas íntimas encharcadas de urina, sorrir em cerimônias enquanto seus dentes apodrecem, suas gengivas sangram e todos à sua volta sentem o cheiro. Mas ninguém ousa reagir. Imagine tomar decisões que afetam o destino de um reino, enquanto sua pele arde com chumbo, sua cabeça lateja com o peso de uma peruca infestada e seu corpo implora por alívio. Mas a etiqueta exige compostura, elegância, graça divina. Elas governavam enquanto suas peles apodreciam, decretavam leis com bocas em agonia, dançavam sob lustres de cristal enquanto por dentro desmoronavam. O sofrimento delas não era reconhecido como tal, era exigência. A rainha não podia coçar, chorar nem demonstrar dor. Sua beleza, seu odor, seu corpo eram moedas políticas, ferramentas diplomáticas, armas de poder. Então elas se calavam, sorrindo levemente, sussurrando com dentes podres, e morriam, aos poucos, não por guerra ou veneno, mas pelo desgaste invisível de uma vida onde dignidade era luxo. Em cartas privadas, quando ousavam escrever, algumas revelavam cansaço, o desejo de sentir o ar puro, de andar descalças na terra, de tomar banho sem ser julgadas, de apenas sentir-se humanas novamente, nem que fosse por um único dia. Mas não podiam, pois a realeza é uma prisão feita de rituais, um teatro sem cortina final, e para essas mulheres o espetáculo nunca terminava. Seus corpos eram campos de batalha entre tradição e sobrevivência, entre beleza e decadência, entre silêncio e uma verdade insuportável. E nós lembramos delas por retratos a óleo, romances glamourosos e filmes luxuosos. Mas esquecemos os piolhos, as feridas, a sujeira, o medo, os gritos sufocados em quartos cheios de velas. Elas não eram monstros de vaidade, eram prisioneiras da expectativa. E talvez esse seja o maior dos horrores. Então, da próxima vez que você visitar um museu e parar diante de um retrato de uma rainha, com o olhar sereno, a pele alva, a postura impecável, olhe de novo. Olhe mais de perto. Por trás daquela calma real existe uma mulher que talvez não tenha tomado banho há semanas, cujo hálito carregava o cheiro da decomposição, cuja peruca abrigava colônias de parasitas. Uma mulher com a pele se desfazendo por causa do chumbo. Uma mulher que sorria, mesmo quando seus órgãos começavam a falhar, intoxicados pela maquiagem venenosa aplicada todos os dias. Essa é a parte da história que não nos ensinam. Não porque não seja verdadeira, mas porque é profundamente desconfortável. Gostamos de imaginar a realeza como deuses entre os homens, perfeitos, intocáveis, mas a verdade é muito mais humana e infinitamente mais trágica. Elas não eram figuras distantes sobre um pedestal.
eram mulheres, com sonhos, com medos, com corpos que sangravam, coçavam e se deterioravam como os de qualquer outra pessoa. A única diferença? Elas não podiam demonstrar. E talvez esse seja o verdadeiro ensinamento, que mesmo os mais poderosos entre nós estão presos por correntes invisíveis de cultura, aparência e expectativa. Então, da próxima vez que você acender uma vela, tomar um banho, pentear o cabelo, respirar um ar limpo, lembre-se delas. Não com pena, mas com reverência, porque por trás de cada coroa há um corpo, e por trás de cada corpo, uma história que merece ser lembrada.